Olá novamente, pessoal. Vamos continuar então a nossa salinha, sobre o sistema respiratório e nós iremos abordar então nessa segunda parte sobre os estágios do desenvolvimento pulmonar, bem como as malformações, relacionadas ao pulmão, as malformações pulmonares. Os pulmões, relembrando novamente o que a gente viu anteriormente, eles se originam lá do broto traqueal ou broto respiratório, que vai se dicotomizar em broto brônquico primário. Lembra que esse broto brônquico primário ele ainda se subdivide em brotos secundários, em brotos lobares, segmentares, intrasegmentares, enfim, essa dicotomização e o envolvimento desses brotos brônquicos primários pelo mesênquima esplâncnico vai formar então um pulmão. Então, o broto traqueal, o broto respiratório, se dicotomiza nesses brotos brônquicos primários, que ao serem envolvidos então pelo mesênquima esplâncnico formam o pulmão. Durante o desenvolvimento desse pulmão, a gente tem alguns fatores de transcrição que são muito importantes nesse desenvolvimento. Por exemplo, nós temos o gene ROX, que vai definir o eixo antero-posterior desse pulmão. Nós temos o FGF10, que é o fator de crescimento, que vai ser responsável pelo crescimento do broto traqueal. E nós temos também o gene Sonic Red-Rod, que vai ser responsável pela ramificação dos brotos brônquicos. Então, novamente, o gene ROX responsável pelo crescimento, definição do eixo antero-posterior. O fator de crescimento FGF10, responsável pelo crescimento do broto traqueal ou broto respiratório, que vai se dicotomizar lá nos brotos brônquicos primários. E o Sonic Red-Rod, que vai ser responsável pela ramificação desses brotos brônquicos primários, que vão se ramificar lá, então, em lobares, segmentares, intrasegmentares. É de suma importância a gente lembrar e entender quais são os fatores responsáveis pelos estímulos do desenvolvimento pulmonar. E são vários os fatores e são vários os estímulos desse desenvolvimento pulmonar. Nós temos, então, o Sonic Red-Rod, que a gente acabou de ver, que é responsável, então, pela ramificação dos brotos brônquicos primários. Nós temos o fator de crescimento de fibroblasto, o FGF10, responsável pelo crescimento, então, do broto respiratório. O movimento respiratório, propriamente dito, sendo que esse movimento respiratório ele vai ajudar no desenvolvimento do pulmão, porque ele vai condicionar os músculos respiratórios, de modo que esses músculos condicionados ajudam na deglutição do líquido amniótico, sendo essencial, então, para a formação do pulmão. A secreção brônquica, o espaço para o desenvolvimento desse pulmão, já que se eu tiver um espaço inadequado, esse pulmão também não vai se desenvolver adequadamente. Nós temos o gene ROX, que a gente viu também anteriormente, responsável pela definição do eixo antero-posterior do pulmão. O líquido amniótico, por quê? Porque esse líquido amniótico ele vai ser deglutido. Esse líquido amniótico ele vai auxiliar, então, no desenvolvimento do pulmão, sendo que a ausência de uma quantidade adequada de líquido amniótico pode levar à hipoplasia pulmonar. E a gente tem ainda a interação recíproca, que a gente já vai ver posteriormente certinho como que funciona essa questão dessa interação recíproca. A interação recíproca nada mais é do que uma conversa que vai o mesoderma. É uma conversa recíproca e molecular que vai ocorrer entre dois tecidos e vai resultar em alguma transformação. Nós temos o mesoderma peritraqueal, ou seja, aquele mesoderma próximo então à traqueia, inibindo a divisão traqueal. E a gente tem o mesoderma peribrônquico estimulando a divisão brônquica. Então, é dessa forma que essa interação recíproca ela vai agir, então, estimulando o desenvolvimento pulmonar. Então, o mesoderma peritraqueal inibindo a divisão da traqueia e o mesoderma peribrônquico estimulando a divisão daqueles brônquios em brônquios primários para secundários, segmentares, enfim. Algumas moléculas, elas são presentes nessa conversa molecular e fazem parte, então, dessa conversa molecular as proteoglicanos, os colágenos tipo 1 e tipo 2 e a fibronectina, sendo que essas moléculas elas são de extrema importância para estabilizar a morfogênese, ou seja,
a forma desses pulmões. O pulmão ele se desenvolve basicamente em 4 estágios. O primeiro estágio do desenvolvimento pulmonar é a fase pseudoglandular. Nesse momento, eu vou dar uma breve visão geral sobre essas fases e, posteriormente, nós iremos aprofundar em cada uma delas. Então, na fase pseudoglandular, uma característica muito relevante é que o pulmão ele vai ter uma estrutura histológica semelhante a uma glândula exócrina. Então, quando a gente for ver a lâmina, se tiver uma semelhança com uma glândula exócrina, é a fase pseudoglandular do pulmão. A fase canalicular, né, que é a segunda fase, nessa fase nós vamos ter a formação de bronquíolos respiratórios, de ductos alveolares e também a presença de maior vascularização. Nessa fase a respiração já é possível, né, até porque nós já vamos ter bronquíolos respiratórios, e nessa fase começa a ter a produção de surfactante, que começa a ser produzido lá na 20ª semana. A terceira fase, o terceiro estágio, é o estágio saco terminal. Nesse estágio, a gente tem a formação de alvéolos e saco terminal. A gente tem a diferenciação de pneumócitos tipo 1 e tipo 2. A gente tem maior produção de surfactante, né? A gente começa a ter uma produção de surfactante mais relevante. E a gente tem a presença da barreira hemato-aérea, que a gente vai descrever melhor posteriormente. E por fim, nós temos a fase alveolar. Nessa fase, o importante aqui a gente saber é que ela vai até os 8 anos de idade, né? Sendo que 95% do desenvolvimento alveolar, né, que é o que dá nome a essa fase, vai ocorrer após o nascimento. Antes de entrarmos nos 4 estágios, né, do desenvolvimento do pulmão, é importante a gente saber que antes, né, desses estágios, a gente tem o período embrionário. Então, vamos dividir esse desenvolvimento do pulmão, os estágios do desenvolvimento do pulmão em 5 para incluir esse período embrionário. Então, o período embrionário ele vai ocorrer da 4ª à 6ª semana do desenvolvimento, sendo que uma característica importante dessa fase, desse período, é que aqui a gente vai ter o surgimento de estruturas que darão origem ao trato respiratório, mas que não estão envolvidas nas trocas gasosas. Por exemplo, a gente vai ter a formação do nosso divertículo respiratório. Lembra lá do divertículo respiratório ou divertículo laringotraqueal, que se origina por meio da evaginação lá do sulco laringotraqueal? Então é ele mesmo, ele se origina aqui nessa fase, nesse período embrionário. O resultado, né, da evaginação no intestino primitivo é a prega traqueosofágica, lembra lá da prega traqueosofágica que forma o septo, e os primórdios do tubo laringotraqueal. Então, nessa fase é importante a gente lembrar que aqui que surge o divertículo respiratório e que aqui não vai ter o surgimento de nenhuma estrutura, né, que envolva trocas gasosas. Após o período embrionário, o pulmão ele passa pelo que nós chamamos de período pseudoglandular. Esse período pseudoglandular ele ocorre da 6ª à 16ª semana do desenvolvimento. E aqui a principal característica é o fato de que se assemelha a uma glândula exócrina histologicamente, como a gente consegue observar aqui na imagem. Observe que na lâmina, que é uma lâmina do estágio pseudoglandular do pulmão, observe que tem uma estrutura histológica muito semelhante a uma glândula exócrina. Outra coisa muito importante desse estágio é que a gente tem a formação e o crescimento brônquico, sendo que cerca de 75% dessas divisões vão ocorrer entre a 10ª e a 14ª semana do desenvolvimento. Nessa fase, não é possível a respiração. Isso porque a gente não vai ter nenhuma estrutura associada às trocas gasosas, à hematose. Então, nessa fase, a respiração ainda não é possível. Após o estágio pseudoglandular, entramos no período canalicular, que vai da 16ª à 26ª semana. Então, primeiro a gente teve o período embrionário, né, que vai da 4ª à 6ª semana, depois o período pseudoglandular, que vai da 6ª à 16ª semana, e agora estamos no período canalicular, que vai da 16ª à 26ª semana.
Nesse período, a gente tem a formação dos bronquíolos respiratórios, nós temos a formação de ductos alveolares e a gente ainda tem o desenvolvimento vascular, ou seja, a gente tem uma maior vascularização dos pulmões, desenvolvimento de capilares nas paredes dos bronquíolos. Uma característica marcante dessa fase é que a respiração já se torna possível. E o feto, então, né, o nascimento prematuro, já pode ocorrer com possibilidade de vida, claro, sob cuidados intensivos. Histologicamente, uma característica relevante é que a gente vai ter a luz dos brônquios e dos bronquíolos maior quando comparado, né, à fase pseudoglandular. Então, a gente vai ter uma maior luz, observe aqui, ó, o tamanho da luz desse bronquio-fonte, a gente já tem aqui a luz dos bronquíolos, já tem esses bronquíolos, né, mais bem estruturados. Já na fase pseudoglandular, como a gente viu, é semelhante mesmo à estrutura, uma glândula exócrina. Além do mais, a gente vai ter presença de vasos, né, pelo fato do tecido pulmonar se tornar altamente vascularizado. Outra coisa aqui é que o período que procede ao canalicular é o saco terminal. Esse saco terminal ele vai da 26ª semana até o nascimento, sendo que a gente vai ter a formação do saco terminal e alvéolos, a gente vai ter a diferenciação de pneumócitos tipo 1 em pneumócitos tipo 2, sendo que os pneumócitos tipo 1 eles são responsáveis lá pelas trocas gasosas e o tipo 2 responsável pela secreção de surfactante. O surfactante, lembrando novamente, é responsável por impedir o colabamento dos alvéolos, porque ele vai aliviar a tensão superficial entre o ar e o alvéolo, né? Impedindo então que haja o colabamento, impedindo que haja a atelectasia desses alvéolos, possibilitando então a respiração adequada. Além do mais, nessa fase a gente vai ter também a barreira hemato-aérea, que já falaremos aqui a pouquinho. E todas essas estruturas, essas características desse estágio faz com que haja maior chance de sobrevivência prematura. A barreira hematoaérea ela é estabelecida pelo íntimo contato entre as células epiteliais e endoteliais. Observe aqui então esse íntimo contato entre o epitélio alveolar e o endotélio, né, do vaso, e esse íntimo contato possibilita que haja as trocas gasosas adequadas para a sobrevivência do feto. Outra coisa que a gente vai acrescentar, né, aqui novamente, ressaltando novamente a questão do surfactante, é que a produção do surfactante ela começa lá na fase canalicular, entre a 20ª e a 22ª semana do desenvolvimento, mas está presente somente em níveis adequados nas 2 últimas semanas da gestação. Então, só no último estágio do desenvolvimento pulmonar mesmo. Embora aqui no período saco terminal a gente já tenha uma maior produção de surfactante. Finalmente, chegamos ao último estágio de desenvolvimento pulmonar, que é o período alveolar. Esse período, então, ele vai da 32ª semana até aproximadamente os 8 anos de idade. É importante a gente ressaltar nesse estágio aqui que a maior parte da formação alveolar, cerca de 90 a 95% da formação alveolar, vai ocorrer após o nascimento. O desenvolvimento alveolar ele já vai estar bem avançado até mais ou menos os 3 anos de idade. Entretanto, novos alvéolos vão ser adicionados até os 8 anos de idade. Por esse motivo, é importante a gente oferecer medidas preventivas contra a poluição, nicotina e agentes infecciosos às nossas crianças. Entendido então os estágios de desenvolvimento pulmonar, a partir de qual período o bebê ele pode sobreviver caso ele nasça prematuro? E por quê? Então, a gente vai ter que lembrar lá das principais características de cada estágio.
Então, é a partir do período canalicular que o concepto ele tem chance de vida se nascer prematuro. E por quê? Porque nesse período a vascularização já se torna mais intensa e a gente já tem inclusive a formação de alguns sacos terminais. E além disso, no período anterior ao canalicular, né, que é o período pseudoglandular, não tem nenhuma possibilidade de vida, já que a gente não tem formado ainda nenhuma estrutura de troca gasosa. E os vasos sanguíneos, eles são muito escassos, né, nessa fase. É óbvio, né, que quanto mais avançado o estágio pulmonar, mais chances de vida. Então, no período do saco terminal, a sobrevida ela vai aumentar significativamente. Isso se deve ao fato, né, de que a gente já vai ter a formação de mais sacos terminais, além de maior produção de surfactante. Então, por mais que a produção se inicie no período canalicular, a produção vai ser maior no saco terminal. E nesse estágio do saco terminal, o pulmão ele ainda vai estar mais vascularizado. A sobrevida é muito baixa no período canalicular, mas já é possível. Isso porque na fase canalicular, os outros órgãos do bebê ainda vão estar poucos desenvolvidos. Entretanto, a partir de qual período o bebê pode sobreviver é a partir do período canalicular. E óbvio, né? Quanto mais avançado, mais chance de vida. Caso o bebê ele nasça prematuro, ele deverá receber cuidados intensivos, né? E se ele tiver pouca quantidade de surfactante, a gente vai ter que tomar medidas para aumentar, para induzir a produção desse surfactante. Quando se pensa em surfactante, uma doença relevante associada a esse surfactante é a doença da membrana hialina. A doença da membrana hialina, também conhecida como síndrome da angústia respiratória, está associada à prematuridade e, por consequência, à deficiência de surfactante. Então, a deficiência desse surfactante pulmonar nos pulmões do neonato vai gerar, então, essa síndrome da angústia respiratória ou doença da membrana hialina. A ausência do surfactante vai fazer com que os alvéolos eles fiquem subinflados, visto que o surfactante ele era responsável por evitar o colabamento, né, desses alvéolos. Como a gente vai ter a ausência desse surfactante, esses alvéolos eles vão estar subinflados, eles vão estar em atelectasia, eles vão praticamente colabar. Além do mais, eles vão ter presença de exudato, que é um líquido proteico hialino. Por isso, membrana hialina, porque a gente vai ter a formação desse exudato, a formação dessa membrana. Como consequência de tudo isso, o feto ele vai ter dificuldade respiratória, né? Visto que o alvéolo vai estar colabado, a gente vai ter a presença desse exudato. Então, a gente vai ter uma dificuldade respiratória, presença de cianose, né? Resultante, então, da dificuldade de trocas gasosas. Colabamento, né, alveolar, visto que a gente não vai ter a diminuição da tensão entre o alvéolo e o ar. E como tratamento, a gente vai ter o corticoide, né, estimulando então a produção desse surfactante, ou ainda o surfactante exógeno. Para finalizar então a segunda parte dessa linha, vamos falar das malformações pulmonares, que são aqui listadas. A agenesia pulmonar, como o próprio nome diz, a gênese, se refere então à não formação do pulmão. Essa não formação é ocasionada pela não dicotomização adequada do broto traqueal ou broto respiratório. Lembra que o broto respiratório ele se dicotomiza e forma os brotos brônquicos primários? Caso eu não tenha formação desses dois brotos brônquicos, eu vou ter a agenesia pulmonar. Geralmente, essa agenesia pulmonar ela ocorre unilateralmente, né? Então, ela comete apenas um pulmão. Então, por isso, caso eu não tenha dicotomização, não tenha a formação daquelas duas bolinhas, né, para formar os brotos brônquicos, eu não vou ter a formação adequada dos dois pulmões. É uma patologia, uma malformação compatível com a vida, até porque eu vou ter um processo de compensação,
ou seja, o pulmão existente ele vai estar hiperexpandido, de modo que ele compensa então a ausência do pulmão contralateral. Além do mais, a gente vai ter um deslocamento do mediastino para o lado afetado. Isso também é importante a gente lembrar. Observe então aqui nessa radiografia a presença do pulmão. Você saberia me dizer aonde está o pulmão, qual lado que a gente tem a presença do pulmão? Então, o pulmão ele está presente aqui, ó, é onde está essa parte mais escura, porque na radiografia o ar ele é representado de forma mais escura, ele é representado em preto. Então aqui, ó, nessa parte preta aqui é onde a gente tem o pulmão, e observe que ele está hiperexpandido. E observe aqui que o lado contralateral a gente não tem nada, a gente tem a ausência do pulmão. Por isso, então, a agenesia pulmonar. E de qual lado? Então, aqui é uma agenesia pulmonar direita. Então, a gente não tem o pulmão direito, apenas o pulmão esquerdo. Beleza, pessoal? Quanto à hérnia diafragmática, ela nada mais é do que a herniação de alças intestinais e de elementos abdominais para a região torácica devido à presença de uma parede diafragmática defeituosa, ou seja, um defeito do músculo diafragma. Esse defeito do músculo diafragma, então, permite que essas alças intestinais e elementos do abdômen invadam o tórax. Isso porque a pressão intratorácica é uma pressão negativa e, geralmente, quer dizer sempre, as coisas tendem a ir de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Por isso, então, esse deslocamento dessas alças, desses elementos do abdômen, de um local de maior pressão, no caso, abdômen, para a região torácica, que é um local de pressão negativa. Essa invasão dessas alças intestinais e desses elementos abdominais vai resultar em um deslocamento do pulmão e um deslocamento do mediastino. Claro, né? Só pensar que, como eu vou ter um deslocamento dessas alças intestinais, eu vou ocupar o espaço do pulmão, o espaço adequado do mediastino. E no diagnóstico, a gente vai ter a presença de ruídos hidroaéreos no tórax. Esses ruídos hidroaéreos nada mais é do que os ruídos produzidos pelo próprio intestino, por meio do peristaltismo intestinal, que vai gerar esses ruídos. Então, esses ruídos do peristaltismo intestinal vai ser audível lá no tórax, bem bizarro. E, além do mais, uma outra característica é que o paciente ele vai ter o abdômen escavado, o que também é bastante óbvio, visto que a gente vai ter essa invasão, esse deslocamento dessas alças intestinais para o tórax. Observe aqui, então, nessa animação, esse deslocamento, essa invasão dessas alças para o tórax, e observe na imagem ao lado, na radiografia, a presença aqui de alças intestinais aqui na região torácica. Ó, aqui a gente tem, isso aqui são alças intestinais presentes na região torácica. Já que falamos de hérnia diafragmática, vamos discorrer rapidamente aqui sobre o desenvolvimento do diafragma. O diafragma ele vai se desenvolver a partir de 4 componentes embrionários. São eles o septo transverso, que vai formar então o tendão central do diafragma, a membrana pleuroperitoneal, que vai formar o diafragma primordial, o mesentério dorsal do esôfago, que vai formar o hiato aórtico, a crura diafragmática, e a parede muscular do tórax, que também vai auxiliar na formação desse diafragma. É importante a gente saber que a maior parte da malformação desse músculo ocorre no lado esquerdo, sendo que a causa, sobretudo, é a falha na membrana pleuroperitoneal. Então, é bom a gente saber esses 4 componentes aqui embrionários que desenvolvem o diafragma. Quando nós temos a presença de um pulmão com um volume bastante reduzido, nós temos a hipoplasia pulmonar. Essa hipoplasia pulmonar ela é causada por diversos fatores, sendo mais associado à hérnia diafragmática.
Entretanto, ela também pode ser causada por defeito do tubo neural, por distrofia torácica asfixiante, pode ser causada por osteogênese imperfeita, malformação renal, enfim. A mais importante a gente saber que ela está associada então à hérnia diafragmática, o que faz bastante sentido, visto que a hérnia diafragmática, né, vai gerar aquele deslocamento das alças intestinais para a região torácica. E lembra que o espaço é um fator de estímulo para o desenvolvimento do pulmonar. Caso eu não tenha o espaço adequado, eu não vou ter o desenvolvimento adequado do pulmão. Logo, eu vou ter hipoplasia pulmonar, ou seja, uma redução do volume pulmonar. O oligodrâmino também está associado a uma causa, né, de hipoplasia pulmonar, visto que a presença adequada, né, da quantidade adequada de líquido amniótico também é um fator de estímulo para o desenvolvimento do pulmão. Assim, quando o oligodrâmino acontece, o desenvolvimento do pulmão ele será retardado e vai resultar então numa grave hipoplasia do órgão. Nesse caso de hipoplasia pulmonar, eu também vou ter a presença do desvio do mediastino. Observe ali também naquela radiografia, a gente tem uma hipoplasia pulmonar. Aqui a gente tem um pulmão também hiperexpandido, né, para compensar o caso de hipoplasia pulmonar direita. Aqui no caso tem um pulmão hipoplásico, a gente basicamente não consegue ver ele desse lado aqui. Na real, ele tá aqui, acabei de ver. Pera aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que é isso daqui. Enfim, o pulmão hipoplásico é um pulmão com volume bem reduzido. Os cistos pulmonares congênitos apresentam como etiologia a dilatação dos brônquios terminais. Geralmente eles são solitários e de forma esférica, com paredes cinas constituídas por um epitélio brônquico e vão se encerrar em um material gelatinoso ou aquoso cístico. Esses pulmões eles apresentam uma aparência em favo de mel. Então isso aqui é uma característica bastante importante desse tipo de pulmão, desses cistos pulmonares congênitos. O quadro clínico ele vai se resumir no caso dos lactentes, um predomínio de sintomas compressivos, e no caso de crianças maiores e adultos, em infecções respiratórias de repetição. Observe nessa radiografia também no local setado a presença de um cisto pulmonar congênito com essa característica de pulmão em aparência de fava de mel. Para finalizar, temos a sequestração pulmonar, que é uma malformação que corresponde a cerca de 6% de todas as malformações pulmonares e se caracteriza por um tecido pulmonar normal e não funcionante. Então, você tem um tecido pulmonar com características normais, entretanto, ele não vai ser funcionante, visto que ele não vai ter conexão com a árvore brônquica. Então, ele está separado da árvore traqueobrônquica normal. Essa massa pulmonar ela vai receber irrigação de uma artéria sistêmica. Então, resumidamente, é uma massa pulmonar normal, não funcionante, sem conexão com a árvore brônquica e que vai receber irrigação de uma artéria sistêmica. Observe aqui, então, isso aqui é uma sequestração pulmonar. Nessa imagem, a gente tem, então, a presença de um tecido pulmonar normal, entretanto, não funcionante. Então, separado da árvore traqueobrônquica. Finalizamos, então, todo o conteúdo da embriologia do sistema respiratório e para a fixação de conteúdo trouxe um caso clínico que compõe, então, a terceira parte e a última da salinha de irmãs gêmeas univitelinas, nascidas com 31 semanas de um parto natural. A primeira gêmea apresentava um peso de 948 gramas e a segunda gêmea apresentava um peso de 1 kg e 245 gramas. Ambas apresentavam hipoatividade, desconforto respiratório e cianose. Elas evoluíram com insuficiência respiratória, sendo entubadas
e mantida em ventilação mecânica em CTI. Foram solicitados exames de imagens para as gêmeas, foram realizados então raio-x de tórax, sendo que no caso da gêmea 1 foi revelado hipotransparência pulmonar unilateral esquerda, com desvio das estruturas mediastinais ipsilateralmente, com exceção da traqueia, desviada para a direita. E no caso da gêmea 2, o raio-x de tórax revelou hipotransparência pulmonar unilateral direita, com desvios das estruturas mediastinais ipsilateralmente, com exceção da traqueia, desviada para a esquerda. Observe, então, as imagens e lembrando que a região mais escura é a região onde está o pulmão. Com base nos dados clínicos e nos exames de imagem solicitados, qual que é o diagnóstico mais provável para ambas as gêmeas? Pensem um pouquinho. Então, trata-se de agenesia pulmonar, ou seja, não desenvolvimento do pulmão. A primeira gêmea, ela tinha agenesia pulmonar esquerda e, infelizmente, ela faleceu com 10 dias com infecção generalizada no período neonatal. Já a segunda gêmea, ela apresentava agenesia pulmonar direita e ela sobreviveu e faz acompanhamento com pneumo. Aqui estão as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa salinha. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida podem ficar à vontade para perguntar lá no grupo, seja o grupo do WhatsApp, seja o grupo do Facebook. E no final aqui dessa linha tem algumas questões para vocês responderem com um gabarito no final. É isso, obrigada.